Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Integra, o podcast que integra conhecimento da saúde física e mental numa visão integrativa 360 graus. E hoje com mais uma convidada especial para você. Estou recebendo uma amiga querida, a doutora Luana Concha. Seja bem-vinda, Luana. E eu já queria que você aproveitasse e já se apresentasse para as pessoas que estão aqui com a gente. Obrigada, Aline, por esse convite. Me sinto muito honrada em estar aqui. Eu sou médica formada há mais de 15 anos, atuo na área de reposição hormonal e saúde, tanto da mulher quanto do homem. E claro, minha gente, que a mesa só fica completa se o meu querido assessor de marketing, Pedro Dayub, estivesse aqui com a gente. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Priscila. Mais uma vez nós estamos aqui juntos nesse podcast integrativo com uma visão totalmente inovadora e trazendo justamente essa linguagem integrativa em todas as áreas, não é isso? É verdade. Incrível. Eu trouxe uma pergunta aqui ótima para a doutora Luana, que é qual a medicina integrativa chegou na sua vida? Conta o pessoal que está assistindo o podcast do Integra aí direitinho, como surgiu essa visão? Surgiu primeiro em mim, eu costumo dizer que eu testo tudo em mim primeiro, né? Então, assim, eu tenho mais de 15 anos de formação, né, médica, e a minha primeira especialidade foi radiologia e diagnóstico por imagem, né? Eu fiz residência por mais de 5 anos, né? Mas eu sempre gostei, na época cheguei a fazer pós-graduação em ortomolecular com o famoso pai Arthur Lemos, e isso abriu muito a minha cabeça, só que infelizmente na época eu não quis largar a minha especialidade, né? Eu continuei laudando as ressonâncias, as tomografias. Então, por eu já ter essa base, essa visão 360 graus completa, né? Eu estava vendo ali internamente o que era, o que se passava, né? A patologia ali com o paciente, né? Metástase, como é que um câncer de próstata dá metástase assim, né? No corpo inteiro e tal. E aí, quando eu fiz essa virada de chave, né? Para endocrinologia, para a área de reposição hormonal, emagrecimento e obesidade, que é o meu foco atual, eu quis buscar isso, né? O que eu acredito, desde sempre que eu usava em mim, né? A parte de suplementação, de saúde, quis buscar para o meu paciente, né? Levar para o meu paciente. É incrível, né, Priscila? Como a visão integrativa já acompanha, às vezes, as pessoas, os doutores, e eles não se atentam a isso. É, né? verdade, é algo que já está dentro da gente, né, Pedro? Exatamente. Você já tem toda aquela visão dentro de você. Eu falo assim, quando eu encontrei toda essa pessoas que falavam a mesma língua que eu, né? Eu falei assim, nossa, é aquela sensação assim, achei o meu lugar. Né? Porque parece que você, em algumas rodinhas que você está, parece que você não se encaixa. É aquela coisa do patinho feio, que você tá ali no mundo daqueles patinhos e fala assim, pô, tem alguma coisa diferente ou de errado comigo. E aí, quando você encontra aquelas pessoas que têm a mesma visão, que falam a mesma linguagem que você dá, não é? Deve ser assim, deve ter sido com você também assim, né? Daquela sensação assim, ai, finalmente, achei o meu lugar. Então, vocês me permitem, você que está em casa, que às vezes se sente, você, doutor, que se sente, às vezes, fora da conexão, fora ali, acha que tem uma coisa diferente, conheça a mentoria integrativa 360 graus. O link está na bio do Instagram. Clica lá, lê tudo direitinho, que você vai ter esse network, essa conexão com essa visão integrativa 360 graus. Não é isso, Priscila? É verdade. É uma mentoria criada especialmente para psicólogos que desejam ter essa visão integrativa 360 graus no atendimento dos seus pacientes. Não somente aquela coisa limitada ao emocional, ao trauma, mas também olhando esse paciente com essa visão que a Organização Mundial de Saúde traz para a gente, que é uma visão biopsicossocial. Então, vamos lá. Luana, o seu atendimento, com certeza, mudou radicalmente a partir do momento que você passou a ter essa visão 360 graus. Provavelmente você atendia de um jeito e depois você, né, passou... Eu falo assim, gente, depois que o bichinho da visão integrativa te morde, você nunca mais volta a ser o mesmo. Não tem como. Não tem como. Então, conta um pouquinho, né, como é que é essa mudança de antes do atendimento, né, quando eles te procuravam para emagrecer, ou uma mulher 40 a mais, e agora como que é o seu atendimento dentro dessa visão integrativa, funcional 360 graus? Na verdade, hoje em dia, né, faz parte até de uma especialização médica, a MEV, né, a Medicina do Estilo de Vida. Hoje em dia não tem como a gente separar os órgãos, né? A gente tem que incluir a saúde mental, a saúde intestinal. Muitas doenças começam pelo intestino, né?
Por exemplo, vou dar um caso, você deu o caso aí da mulher 40 mais, mas vou dar um caso simples. Tireoide, hipotireoidismo, né? A maior causa de hipotireoidismo é uma doença autoimune chamada Hashimoto. Assim, o Hashimoto, por ser uma doença autoimune, ela tem origem, né, intestinal. A paciente tem uma desbiose ali intestinal, entendeu? Então, se a gente for ali tratar, só dar o remedinho para tireoide, ela vai ter o resultado? Vai ter, mas não vai ter o resultado tão eficaz como se a gente tratar a paciente de forma global. Hoje em dia, a gente não tem mais como separar, entendeu? Infelizmente, os guidelines não colocam isso, né, como tratamento, mas graças a Deus vários estudos já estão sendo, né, feitos nessa parte, e a gente tem que sim olhar o paciente de uma abordagem totalmente integrativa. Não só levando o lado ali, né, da causa da doença, né, que com certeza a origem é intestinal ali, né, mas a gente tem que olhar também saúde mental, né, Aline? A gente tem que fazer o controle dos tóxicos que essa paciente usa, ou esse paciente, né? Bebe, fuma, como é que está o sono para regular os hormônios, né? A gente tem os 2 hormônios principais ali, melatonina e cortisol, que organiza ali o ciclo circadiano, que tem importância fundamental na saúde da pessoa. Nutrição, como é que essa paciente está nutrindo? Está em déficit nutricional, causando doenças, ou está comendo demais, está engordando? Está fazendo atividade física ou não faz atividade física? A gente tem que trazer saúde, né? E são os 6 pilares, então, da medicina do estilo de vida, né? Controle de tóxicos, nutrição, atividade física, saúde. E o principal que você deve abordar é o lado social, as relações sociais. Esse paciente, ele está para um lado mais depressivo, ele se isola, ou ele tem um amigo, um parceiro com quem contar. Quando está triste, ele liga, ele abraça essa pessoa. Hoje em dia a gente tem um hormônio super importante, né? Graças a Deus, muitos estudos saindo, que é a ocitocina. A ocitocina não está ali só na mulher grávida, né? A ocitocina é importante para a felicidade, para o estado emocional dessa pessoa. E muitos estudos estão saindo também para doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson. Então, a gente tem que olhar, sim, graças a Deus, essa abordagem minha veio através do que eu faço para mim, sabe? Do que eu acredito e do que eu vejo mesmo o resultado. Exatamente. Incrível, né? Uma coisa, uma abordagem diferente, né? Uma forma de se colocar diferente, né? Integrada, acho que é o principal. Doutora, você falou de emagrecimento. Eu acho que quem está em casa, acho que é uma dúvida que tudo chega sempre ao endócrino, né? Eu queria emagrecer, aquela fórmula mágica que a gente olha assim e fala assim, qual é a fórmula mágica para emagrecer? Acho que as pessoas chegam com essa expectativa numa consulta. Então, conta pra gente, quando o paciente chega lá com essa ideia, qual a sua abordagem? O que a senhora fala? Qual é a conversa, o diálogo que você tem com esse paciente? É exatamente isso. A minha abordagem é levando esses pilares. Com certeza a gente não chega a lugar nenhum através de fórmulas mágicas, até porque o paciente para aquela fórmula ali, volta tudo. Então, ele tem que estar acreditando. Primeiro, ele tem que... Eu pergunto assim, qual é o seu nível, sua escala de 0 a 10? Quanto que você acredita de que você é capaz de conseguir o seu objetivo? Primeiro, assim, qual é o seu objetivo? O paciente tem que ter meta. Perder 15 quilos. Então, vamos lá, eu vou traçando meta. Você vai perder 15 quilos em tantos meses, né? Eu boto uma meta lá que eu vejo que eu sou capaz junto com ele, né? Mas tem que fazer a parte dele. Vamos lá, tá fazendo atividade física, tá indo na nutricionista, tem que ter uma nutricionista em conjunto trabalhando, entendeu? Tudo integrado. Como é que tá o mental dessa pessoa, né? A maioria dos pacientes com obesidade, ele tem um distúrbio psicológico ou psiquiátrico envolvido, entendeu? Então, tem que realmente não existe essa separação, entendeu? Tem que ter uma equipe multidisciplinar trabalhando, uma nutricionista, uma psicóloga ou até, às vezes, um psiquiatra. E o que a gente fala, né, doutor, né, que uma equipe com a mesma linguagem... Exato. Com certeza. Isso é fundamental, porque imagina, se a Luana chega, traz toda essa visão para o paciente, ele cai na mão de um psiquiatra que não tem a mesma visão, vamos colocar assim. Ele vai simplesmente pegar e passar um medicamento, um antidepressivo ou um ansiolítico, e que, de repente, vai atrapalhar tudo que a Luana está fazendo. Ou vai piorar ainda, porque às vezes ainda piora, né, Luana? Ainda às vezes piora. tem medicamento que eu não consigo mexer porque o psiquiatra entrou. Realmente tem que estar tudo alinhado. E quando você tem uma equipe que trabalha com a mesma visão, faz toda a diferença. Tanto assim, eu como psicóloga integrativa da saúde, hoje em dia, todos os meus pacientes são encaminhados para uma nutricionista, ou para qualquer tipo de médico, ou para um educador físico que faça parte dessa mesma visão. Da mesma forma como eu recebo pacientes deles, quando eles falam, Aline, eu sou
confia em mandar para você ou para tua equipe. Cadê as suas mentoradas? Eles falam assim, cadê as mentoradas da Aline? Porque eu quero elas, quando a minha agenda está lotada. E eles já sabem, porque eles vão encontrar pessoas que vão somar no trabalho deles. E você vê no próprio emagrecimento, são pacientes que vêm com crenças limitantes, construídas às vezes de muito tempo. Você tem pacientes que vêm com situações traumáticas, às vezes de bullying, não é verdade? Que sofreram porque é o gordinho, é o inadequado, é o que não se encaixa, ou então palavras, que eu já recebi mulheres assim, é triste quando você escuta, né? Que era gordinha e a mãe dizia, você nunca vai arrumar ninguém, você não vai ser feliz, você vai ficar para titia mesmo. Então, você imagina uma pessoa chegar para um emagrecimento, fora os traumas de engorda, emagrece, das frustrações que ele já teve de não ter alcançado o objetivo. Imagina ele chegar, vou perder 15 quilos agora, chega para a Luana e não trata todas essas questões emocionais. Ele vai chegar a ter algum êxito? Não, e toda obesidade, eu digo obesidade, pessoal, em termos de doença mesmo, MC acima de 30, toda obesidade começou com um fato traumático na vida dessa pessoa. E a gente tem que ser capaz ali de identificar o maior peso da vida quando foi atingido, porque o corpo sempre tende a voltar a esse maior peso, porque, né, a gente pensa junto comigo, a gente era homens da caverna, então a gente caçava para adquirir, né, alimento, energia, era através da caça. Então, naquela época lá dos homens das cavernas, quem sobrevivia era quem tinha mais tecido adiposo, mais gordura. Então, a gente evoluiu, né, para hoje o que a gente é, só que a gente não evoluiu assim. Então, o nosso corpo entende que o melhor metabolismo é realmente o maior peso da vida. Então, vamos supor, eu já tive, nunca tive, graças a Deus, mas se eu já tive na minha vida 100 quilos, o meu corpo vai tender a voltar aos 100 quilos. Entendeu? E perguntar para o paciente, identificar qual é o fato traumático que desencadeou a obesidade. Sempre tem, ou uma separação, ou um luto, ou uma depressão, alguma coisa ali tem. Identifica, vê se esse paciente é saudável mentalmente. Se não for, encaminha para o psicólogo vai ser capaz de identificar se é um distúrbio psiquiátrico, se precisa de um psiquiatra ali, e assim encaminhar. Só tratar com o medicamento não vai ter êxito. E você vê que eu recebo muitos pacientes encaminhados por endócrinos, colegas, né? E quando você vai ouvir a história clínica desse paciente, você vai ver que ali, muitas vezes, teve uma questão de abuso sexual. E a gordura, ela está ali como um protetor. Ela é um grande protetor. Então, imagina, se ela é um protetor, eu posso tirar esse protetor de uma vez só? Não. Não pode. Entende? Eu preciso sarar emocionalmente essa pessoa para que ela possa estar sarada emocionalmente, segura, e aí sim eu posso agora, esse protetor, não preciso mais dele. Ele tá, porque eu falo assim, gente, toda gordurinha, ela tem uma história para contar. Ela tá ali, né? Ah, eu tenho qualquer distúrbio, tem uma história para contar. Você primeiro tem que saber o que está acontecendo. Aqui, a serviço de quê eu estou com esse peso atual? O que está acontecendo de verdade? De que eu vou buscar essa comida de noite? Que eu não consigo tomar responsabilidade sobre a minha alimentação, sobre a minha vida? Eu sei que eu tenho que ter uma alimentação saudável, mas eu não consigo. São questões emocionais que estão ali, né, atrapalhando e impedindo que haja um progresso para que ela possa atingir o objetivo dela. E isso é sensacional, quando a gente consegue ter, sabe, essa visão, gente. Aí o paciente que ganha sempre, né? Com certeza. É o paciente que ganha sempre. E agora vamos falar um pouquinho de mulher? Vamos. Vamos falar um pouquinho de mulher 40 a mais. Então vamos lá. Eu costumo dizer que toda mulher, você mulher aí que está assistindo, presta bastante atenção, eu vou falar devagarinho para você, ó. Toda mulher 40 a mais tem que ter uma endocrinologista ou um endocrinologista para chamar de seu. E a doutora Luana vai explicar para vocês por quê. É exatamente isso, né? Eu costumo dizer que a menopausa ocorre entre 45 e 55 anos, né? E os sintomas antes de chegar nessa fase, né, que a gente chama de climatério, podem ocorrer até 10 anos antes. E eu costumo falar para os meus pacientes o seguinte, não existe menopausa assintomática. Por quê? A maioria das pessoas pensa que menopausa são só os calores, né? O famoso fogacho. Mas não, a gente tem uma gama de sintomas que os médicos especialistas, eles sabem reconhecer muito bem e que a maioria não procura o endocrinologista ou o médico que faz reposição hormonal nessa época por não saber.
E aí eu vou falar um pouquinho aqui dos sintomas, então. Por exemplo, se a paciente, a vida inteira, ela comeu a mesma coisa, fez atividade física, sempre teve um tipo de corpo, nunca engordou, continua fazendo a mesma coisa. E, de repente, ela muda, 40 a mais, continuando fazendo exatamente a mesma coisa. E não consegue manter, o simples fato dela estar acumulando gordura de um modo diferente, já pode ser um iniciozinho de um climatério. Eu sei bem, né? Quando eu faço as minhas lives e falo sobre esse tema, até no Café com a Psi também eu falei a respeito. Entra bastante esse tema, né? É um tema muito abordado. Exatamente. Eu falei assim, gente, eu experimentei na própria pele. De repente você olha e tem uma pochete ali que né? Você sai de uma formosa pera, tem um Café com a Psi, que eu peguei a pera e a maçã, Pedro. E aí eu mostrei, olha só, antes dos 40, eu era essa pera maravilhosa aqui. Depois dos 40, olha a maçã que você se torna. Uma pera cheia de curvas. Cheia de curvas, maravilhosa. Depois você vai para o modelo maçã, onde você tem mais um biotipo masculino, né? Justamente por causa de toda essa desregulação hormonal. Sem falar, Luana, nos sintomas que elas começam a ter, e o primeiro deles, já as pesquisas mostram, né? Que um dos primeiros sintomas, quando essa mulher começa a entrar no climatério, é a insônia. E muitas delas não se atentam. E muitos médicos também, infelizmente, também não sabem, e muitos psicólogos também não. Então, assim, há uma falta de conhecimento que faz com que essa mulher venha a ficar em sofrimento desnecessário. Porque se você entra com uma higiene de sono, você já faz toda a diferença. Se você entra com uma suplementação de magnésio, de melatonina, você já vai fazer toda a diferença. Ou um cheirinho de progesterona. Estou falando besteira? Não, a progesterona é o hormônio gabaérgico ali que vai atuar nos receptores cerebrais e vai trazer aquele soninho regenerador que ela merece, né? Você não precisa aí ficar em casa sofrendo com insônia, pelo amor de Deus. No século XXI, não sofra de insônia. A gente tem que dormir para a gente regular o nosso metabolismo e a nossa saúde. Exatamente. Então, assim, ó, é a insônia que vai aparecer, o esquecimento. A gente começa a ficar esquecida, Pedro. Você acredita nisso? A gente não sabe. Você está falando e daqui a pouco você está assim, o que eu estava falando? E estabanada. A gente fica estabanada, você pega as coisas e deixa cair no chão. Eu já queimei 2 panelas, eu falei isso, eu falei, gente, socorro, quem é essa que se apossou de mim? E deixa eu fazer uma pergunta, doutora Luana, existe uma idade correta para procurar o endócrino quando começar a surgir esses sintomas? Existe uma data certa? Porque assim, a gente entende de desregulação hormonal, às vezes uma disfunção tireoidiana, mas existe uma data correta para a gente começar a procurar o endócrino quando aparecem esses sintomas, assim, mais ou menos? Você está falando da mulher na menopausa? Isso. A mulher na menopausa, acima de 40 anos, né, a gente já indica que procure para ver se tem algum sintoma do climatério, né, que vai se beneficiar. Porque quanto mais tempo essa mulher ficar com estrogênio baixo, mais são os riscos que ela pode evoluir, né? A reposição hormonal, ela previne a mulher do infarto. O infarto é a doença que mais mata a mulher nessa faixa etária da pós-menopausa. Por que acontece? O estrogênio, ele vai, quando a gente é jovem, né? A gente tem o estrogênio lá em cima, o ciclo menstrual. E o estrogênio faz a proteção do vaso contra a deposição daquelas placas de ateroma, entendeu? Uhum. Mas ele tem até uma idade para se iniciar, de forma segura, né? Que a gente fala aí nessa janela da menopausa, que são até 10 anos após a menopausa. Depois disso, a gente tem que avaliar, não é que não possa fazer, né? A gente tem que avaliar se os riscos superam os benefícios, né? Por isso que é importante a gente sempre fazer reposição com um médico especialista. Então, você, mulher que está assistindo esse podcast Integra, não tem uma idade correta. A partir dos 40 anos, procure o seu endócrino para ver como está a sua taxa hormonal. Não precisa se sofrer por um sintoma. Procure, 40, procura. Mais. 40 mais, procura. Sim, e tem alguns sintomas assim que elas ficam achando que é só quando aparecerem os fogachos, né? Então tem algumas coisas, esse que eu já falei, né, do esquecimento, desse corpo que começa a mudar, mesmo ela fazendo todas as coisas que ela fazia, né? O fato de estar mais estabanada, mais esquecida, até o grau da gente muda, né? Então começa a ter aquela alteração cognitiva, começa a ter tudo isso, o sono já começa a não ficar mais o mesmo, né? O cansaço, a fadiga, né, Luana? É uma coisa que eu comecei a fazer o mantra do tô cansada, tô cansada, tô cansada, tô cansada. Então todos esses são sintomas que já servem de alerta para que essa mulher possa buscar
né, essa endocrinologista para estar fazendo os exames e acompanhando. E detalhe, nem sempre, por isso que é importante ter um profissional que tenha essa visão, né, integrativa, funcional, porque muitas vezes ela vai com todos esses sintomas para um médico que não tem essa visão, e esse médico vai olhar os exames, ele vai pegar, vai olhar para os exames e vai dizer, você não tem nada, vai para um psiquiatra. Por quê? Porque ele está preso no exame, ele não está preso no paciente, ele está atendendo uma folha, né? Entendeu? Ele está atendendo o exame, né? Não a pessoa. Então, quando você pega um profissional que tem essa visão funcional, integrativa, ele não está atendendo o exame vai servir como suporte, né? Mas a clínica vai ser soberana, ele vai olhar para aquela mulher e vai ver o que ela realmente já está com esses sintomas, apresentando esses sintomas. E você, enquanto psicóloga, quando uma paciente chega ali, né, para mim, uma mulher 40 a mais, e ela começa a reclamar, Aline, poxa, eu já não sou mais a mesma, tem alguma coisa acontecendo comigo. E muitas vezes esses sintomas ela vai dizer para a psicóloga, que é para quem ela desabafa, para quem ela fala tudo o que ela está sentindo. Então você imagina, se eu, enquanto psicóloga, se eu não tenho esse conhecimento, eu vou querer tratar essa mulher como uma questão, isso aí é uma questão traumática, a libido que é baixa, ó, isso aí é um problema com o seu marido, porque a libido vai lá no pé, né? Você realmente já não gosta dele e não sei o quê. Então eu vou olhar para um lado emocional, eu vou tratar uma coisa que, na verdade, é uma questão funcional, é uma questão metabólica. Então, como é importante também uma psicóloga ter esse conhecimento para que ela possa oferecer à paciente dela, né, um tratamento adequado. Não que ela vá tratar e fazer reposição hormonal, mas ela vai poder encaminhar para aquele profissional que vai poder ajudar essa mulher. Então, faz toda a diferença, né? Toda uma rede, né? Exatamente. Né? Uma rede de conhecimento. Né? E uma coisa que eu acho importante, Luana, que a gente está falando aqui climatério, menopausa, mas tem gente que ainda não sabe o que é climatério, o que é menopausa. Você pode dar uma palhinha e falar um pouquinho disso, que eu acho que é importante, né? Tem mulheres que dizem, mas eu já estou na menopausa, eu não estou. O que é esse negócio de climatério? Né? Explica aí para a mulherada e para os homens também. Menopausa é um diagnóstico clínico, eu não preciso nem de exame para saber se a mulher está na menopausa ou não. Passando 40 anos, né? Uma menopausa de idade fisiológica, que seria o esperado, né? 12 meses sem menstruar, tá? Isso é a menopausa. E o climatério é todo o período antes disso, né? Pode acontecer até 10 anos antes da menopausa. As mulheres começam esses sintomas que a Aline citou ali, né? Importante falar também que um deles é muito comum e ninguém acha que tem a ver. E ninguém acha que tem a ver com a menopausa, que é a pele seca. A pele da mulher na menopausa, até porque acaba o colágeno, né? A pele da mulher na menopausa é uma pele ressecada. O olho da mulher, ele pode ressecar. Tem a questão do grau, né, Aline? A mulher, às vezes não, muitas das vezes, precisa ali de um oftalmologista para indicar um óculos para ela, para avaliar o grau, que antes era perfeito, ela não usava óculos, muitas das vezes precisa. Tem a questão não só da atrofia vaginal, do ressecamento vaginal, é todo um conjunto a nível, gente, de sistema mesmo, dessa visão integrativa, né? Eu costumo dizer que não existe menopausa assintomática. Realmente são os pacientes que não sabem identificar os sintomas, tá? E só lembrando aqui que eles não precisa esperar a menopausa ocorrer. Ficar 12 meses sem menstruar para poder começar a tratar, tá? O melhor tratamento é realmente nessa fase inicial dos sintomas. 40 a mais, começou a sentir alguma coisa dessa, procura o médico, tá? Porque quanto mais cedo a gente iniciar essa terapia de reposição hormonal, é melhor. Porque os receptores para esses hormônios, eles estão mais ávidos, entendeu? Existe um termo assim, lose it não, peraí. Ih, corta. Use os receptores ou perca eles de vez, entendeu? Passando a fase correta de se iniciar, já não tem mais benefício. Sim. E uma coisa que é importante, né, a gente estar atento, é que às vezes essa mulher ela vai fazer tudo que ela quer na vida. E quando chegar nos 40 a mais, eu vou mudar de vida, porque eu vou começar a entrar no climatério. Deixa eu te dar uma notícia, querido. O seu climatério, a sua menopausa já começou agora. Por quê? Porque se você já tiver um estilo de vida saudável, uma vida ativa, uma alimentação saudável, se o sono for um sono regular, quando o climatério chegar para você, ele vai chegar totalmente diferente. Por quê? Porque o seu corpo ele vai ter outra resposta diante dessa variação hormonal. Não é verdade, Luana? É verdade. Totalmente diferente. Bom, e vamos fechar com a vitamina, com um hormôniozinho aí especial?
Quem vai, eu ou você? Pode ser, pode seguir, Psy. Então vamos lá. Olha só, Luana. A gente sabe que os hormônios, né, eles são eu falo que eles são os mensageiros e na verdade eu digo que eles são os fofoqueiros. Fofoqueiros, né? Eu falo que eles são os fofoqueiros do nosso corpo. Eles levam as fofoquinhas para todos os lados, para cima e para baixo no nosso corpo, né? Mas tem um hormônio que é por isso que eu, né, dei aquela engasgada aqui, porque a maioria das pessoas chama ele de vitamina, que é muito importante e que faz toda a diferença na saúde mental da pessoa quando esse hormôniozinho aí está abaixo do nível adequado, né? Inclusive, ele é tão importante que você vai dar uma aula exclusiva sobre ele na minha mentoria integrativa 360 graus. Não conta tudo não, que é para o pessoal que está assistindo ficar com gostinho, as psis, então, de entrarem na mentoria para assistir a aula. Só uma palhinha, agora só um gostinho para... Dá só aquele gostinho assim, ó, sabe? Molhou o bico para elas ficarem morrendo assim de vontade de saber. Fala um pouquinho sobre o hormônio D, ou conhecida como a vitamina D. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, né? Ela então, precisa da gordura ali para se dissolver. E é conhecida como hormônio por quê? Você mesmo falou, fofoqueiro, né? Manda mensagem para o corpo inteiro. Ela possui receptores exatamente pelo corpo inteiro. Então, a gente não só tem benefício na saúde óssea ali, né? No metabolismo do cálcio e do fósforo. Tem muito a ver com várias coisas, entre elas você falou, né? A saúde mental, tem vários trabalhos já relacionando a deficiência de vitamina D com depressão, tá? E, assim, existe infelizmente, muita divergência no meio médico, né? Quando eu devo repor? Tá abaixo de 30, tá abaixo de 20, mas a gente sabe de tamanho benefício da vitamina D. Então, a gente tem um nível ali otimizado para se trabalhar, tá? E foi principalmente aí na pandemia, né, que a gente começou a estudar mais essa vitamina, né? Porque do nada começaram a surgir protocolos. Zinco, vitamina D. Mas por quê? Porque a vitamina D é super importante também na questão da imunidade, né? Exatamente. E assim, muitas pessoas olham, né, nos exames e falam assim, não, mas o paciente faz o exame, não leva para o médico, né? E chega assim, não, eu perguntei como é que tá a sua vitamina D, porque psicóloga integrativa quer saber de tudo. Né? Como é que tá os níveis de vitamina D? Não, tá normal, tá direitinho, que nem tá lá no papel. E a gente sabe que não é bem assim, né, Luana? Não é só o que tá ali no papel, vai de acordo com a necessidade de cada um. Mas isso, vocês vão ficar no gostinho de quero mais, que a gente não vai contar tudo isso agora aqui. Vai ter aonde? Na mentoria integrativa 360 graus. Então a gente aproveita e faz o convite para você aí. Clica no link da nossa bio no Instagram, que vai ter mais informações sobre a mentoria integrativa 360 graus. Não é isso, psicóloga? É verdade. Eu espero você nessa turma de 2024, porque é uma turma por ano. Então, se você se distrair, as vagas vão acabar e aí só em 2025. Bom, o tempo voa, né? E eu queria agradecer, Luana, por estar aqui com a gente, né? Por trazer informações tão importantes para todos, né? Pedro, meu lindo, como é bom ter você aqui comigo. Estamos juntos sempre, psicóloga. É verdade. Obrigada, Aline. E vamos continuar com o Pod Integra, trazendo cada vez mais profissionais da área da saúde com essa visão funcional integrativa 360 graus para você.